está projetado aqui, no telão aqui. Então vamos ler. E Jacó habitou na tenda das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia más notícias deles a seu pai. E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. E lhes disse: ouvi, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhes disseram seus irmãos, tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. E teve José outro sonho, e o contou a seus irmãos e disse: eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu-o o seu pai e disse-lhe: que sonho é esse que tiveste? Porventura viremos eu, tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Até aqui. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Pai amado, em nome de Jesus, clamamos pela tua compaixão, pela tua graça e misericórdia, que o teu Espírito Santo que habita em nós e que está no nosso meio possa falar poderosamente, ó Deus, neste momento aos nossos corações. Ó Santo Espírito de Deus, Senhor, usa, Senhor Deus, a tua palavra que é viva e eficaz. Muda a minha vida, transforma nossas vidas para a glória do teu santo nome. Eu oro assim, meu Senhor, e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Aleluias. Glórias ao nosso Deus. Amém, queridos. Eu quero falar hoje à noite aos meus amados irmãos a respeito de um assunto muito importante nos nossos dias de hoje, que são as bênçãos de Deus. As bênçãos de Deus através das crises. Vivemos momentos difíceis. As bênçãos de Deus através das crises. Nós poderíamos levantar outros temas para esta mensagem, tais como a vitória do Senhor em meio às nossas derrotas, as bênçãos de Deus em meio ao sofrimento, as bênçãos de Deus através das lutas. Mas escolhemos esse tema, as bênçãos de Deus através das crises. E crise é alguma coisa que vem, mesmo que nós não gostemos e não queiramos, mas as crises virão sobre as nossas vidas, em um momento ou em outro. Às vezes você está vivendo um bom momento na sua vida, tranquilidade, mas já passou por alguma crise, ou ainda sofrerá crises na sua vida. O mundo está em crise, o Brasil está em crise, a igreja de Cristo está em crise, a família está em crise. Talvez a sua família seja uma bênção, amém, glória a Deus por isso, mas a família aí fora está vivendo momentos de crise. O casamento está em crise, os jovens estão em crise, vivendo em meio à perdição, às drogas, à prostituição, ao homossexualismo. É uma coisa terrível no mundo de hoje. Estamos presenciando na sociedade, ao nosso redor, pessoas com todo tipo de crise, crises emocionais. Por isso, muitos consultórios de psiquiatras e psicólogos estão lotados. Crises existenciais, crises pessoais, a crise familiar, crises profissionais e crises
de todas estas, a crise, a pior delas, é a crise espiritual que vem sobre o homem, especialmente o homem sem Deus, a mulher sem Deus. Amados irmãos, o pensamento negativo, muitas pessoas por causa das crises têm pensamentos negativos, pensamentos ruins, e o pensamento negativo, ele é amigo íntimo da depressão. Os sentimentos pessimistas nos levam para o buraco. Depressão nada mais é do que um buraco. Quando você passa na rua e aparece a placa lá, uma plaquinha que tem um desenhozinho assim côncavo, depressão, está indicando que ali tem uma depressão, né? Muitas pessoas entram nesse buraco, caem nesse buraco e não conseguem sair sozinhos. Precisam de ajuda, precisam de oração, precisam de mãos estendidas para ela, precisam de um abraço afetuoso, carinhoso. Às vezes um abraço levanta uma pessoa, a pessoa que há muitos anos não recebe um abraço carinhoso, afetuoso, você abraçá-la, ela vai se sentir acolhida e abençoada. Muitos crentes fervorosos, né, diante da crise, estão perdendo a confiança em Deus, fraquejam na fé, entram numa crise espiritual muito grande. Muitos crentes que já caminharam bem no caminho de Deus, já fizeram a obra de Deus, estão abandonando a sua igreja, a sua congregação. E aí o escritor de Hebreus diz: abandonam a sua congregação, como é costume de alguns, mas lá ele diz: não abandonando a vossa congregação, como é costume de alguns. Como se pelo fato de nós não virmos mais à igreja, no culto, os nossos problemas seriam resolvidos, né? O pessoal não vem na igreja e o problema continua lá. O problema não é resolvido pelo fato de você não vir no culto. Hoje eu não estou bem, estou com um problema assim, não vou na igreja hoje. Mas o problema não será resolvido. O irmão pode vir à igreja e o seu problema também pode não ser resolvido, mas pelo menos você vai sair daqui com a força de Deus, a força espiritual de Deus, para prosseguir na luta e enfrentar a batalha. Porque a fé vem pelo ouvir, e o Senhor vai renovar a tua fé, vai te dar forças diante das lutas que virão, diante das crises que virão. Outros irmãos tomam a atitude de murmurar contra Deus, contra a igreja, contra tudo e contra todos, estão sempre reclamando. Muitos se esquecem das bênçãos recebidas das divinas mãos do nosso Deus amado. Muitas são as bênçãos, e nós não podemos nos perder no meio das dificuldades e deixar de olhar para o autor e consumador da nossa fé. Nós vamos aprender com José, filho de Jacó, como lutar com as crises diante de nós, como enfrentar o sofrimento. José tinha tudo para ser uma pessoa depressiva, cheia de mágoas e ressentimentos. José tinha tudo para ter uma vida amarga, ressentida, porque ele passou por momentos difíceis na sua vida, momentos de sofrimento, momentos de muita perseguição. Porém José, esse servo de Deus, nunca jamais se queixou, reclamou, murmurou. Ele enfrentou a crise, crendo que Deus estava no comando e Deus haveria de abençoar a sua vida. Então nós vamos ver algumas das crises que enfrentamos na nossa vida e como o Senhor vem em nosso socorro. Primeira crise que nós enfrentamos, baseado nesse texto, de Gênesis, é a crise familiar. Veja aí o Gênesis 37:2, diz assim a palavra de Deus. Mantenha a sua Bíblia aberta e nós vamos estar usando a Bíblia nesta palavra, nesta mensagem. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila, os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ainda diz: ora, Israel amava mais a José do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez uma túnica talar de mangas compridas. Então José tinha 17 anos
e ele trabalhava no campo apacentando as ovelhas de seu pai Jacó, juntamente com os irmãos. Mas os irmãos de José não eram gente boa, eles faziam coisas erradas, e José os entregava para o pai. José dedurava eles para o pai, e isso os deixava com raiva do José. Jacó tinha José, que era nesse período caçulinha, o filho mais novo da família, e ele o amava mais do que aos outros filhos, por ser o filho da sua velhice, e isso também fazia com que os seus irmãos o odiassem mais ainda. Ele era o preferido do seu pai, e Jacó não fazia muita questão de esconder esse fato de que amava mais José, do que aos outros filhos. Os seus irmãos o odiavam, começaram a ter inveja dele, ciúmes, e planejaram matar José. Só não o mataram por interferência do irmão mais velho, Rúben, que convenceu os outros a não matá-lo, mas vendê-lo. Eles o tinham jogado dentro de um poço, sem água, para deixá-lo morrer ali. Pegaram aquela túnica talar, aquela túnica de mangas compridas e tal, e mancharam com sangue de um animal para dizer, José morreu, dizer para o pai. Mas o Rúben os convenceu, então, e ele acabou sendo vendido para o Egito, para os ismaelitas, e lá no Egito foi vendido como escravo para um homem muito poderoso chamado Potifar. Vejam só a crise que este adolescente estava vivendo. Só tinha 17 anos, odiado pelos seus próprios irmãos, ameaça e tentativa de assassinato, separado da família. A gente lê isso na Bíblia, a gente passa assim batido, mas se a gente for vivenciar isso, você vai ver o drama que é esse negócio. Separado da família, do pai que tanto o amava, da proteção do pai, foi vendido como escravo. No Egito, foi comprado então por Potifar, um homem muito rico, muito poderoso. Olha só, eu me colocando no lugar do José, ia estar vivendo uma crise medonha. Que crise esse jovem estava vivendo, que luta pela qual ele passava. E assim também nós, nos nossos dias, também enfrentamos crises medonhas, crises, se não tão grandes quanto as do José, mas crises enormes, que nas nossas costas parecem um fardo que nós não conseguimos carregar. Eu vejo hoje na sociedade, fora, irmão contra irmão, filho contra os pais, pais contra os filhos, esposa contra o marido, marido contra a esposa. Uma coisa que é uma verdadeira guerra dentro do lar. Uma série de problemas de relacionamentos, dentro da família. São ciúmes, irmão tendo ciúmes do outro, inveja, discussões, brigas, dissensões, divisões. Eu às vezes visito algumas famílias e aí chega na hora da oração, eu pergunto: você tem algum motivo de oração? E a pessoa me responde: pastor, que haja paz aqui em casa. Que haja paz, pastor, não estou aguentando mais as brigas aqui. Conversando com uma jovem uns tempos atrás, ela estava se mudando para o interior, ela e a filhinha dela, tinha se separado do marido, foi morar com a mãe, o irmão e a nora, e a cunhada, quero dizer. Aí ela resolveu ir embora para o interior. Ele veio conversar comigo e disse: aqui na minha casa é um caos, isso aqui é um caos, não dá para a gente viver aqui dentro e ter um pouco de paz, por isso que eu vou embora. E foi, e não quis voltar mais não, agora vinha passando algumas dificuldades. Então são vários problemas de relacionamento, falta de amor, falta de perdão, falta de compreensão, falta de respeito, falta de diálogo na família, geralmente os maridos não são de muita conversa, falta de humildade e excesso de orgulho. Muitas pessoas são extremamente orgulhosas, não sei porque alguém olhou para alguém, mas deve ter alguma coisa a ver. Muitas pessoas são extremamente orgulhosas. Eu não estou falando aqui de ninguém especificamente, porque eu me incluo nessa situação aqui, porque eu também, quando chego aborrecido em casa de algum problema, a coisa que eu menos quero fazer é conversar com alguém. Aí a esposa me olha chateada, ela quer saber o que está acontecendo,
E aquele não é um bom momento para a gente conversar. Então todos esses problemas de relacionamento explodem, que a gente enfrenta na família, explodem na igreja, na sociedade, no trabalho. O cara sai de casa, o camarada sai de casa brigado com a esposa, ele chega lá no trabalho e ele não produz direito. Parece corintiano. Quando o Corinthians perde, ele não trabalha direito. Naquele dia, na segunda-feira, a fábrica produz menos, não é? E o marido que briga com a esposa também, ou com o filho, chega lá azedo, amargo, não produz direito. Porém, irmãos, né, apesar de todas essas crises que nós vivemos na família, que é a crise número 1, eu entendo, depois da crise espiritual, a crise familiar é a mais complicada, porque você vive e ama com essas pessoas, mas tem crises de relacionamento com elas. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar, viu, irmão? Quer saber qual é? A solução para a crise dentro da família é Cristo, irmão. Amém. Jesus Cristo é a solução para os nossos problemas familiares. Para as brigas da família, a solução é Jesus Cristo. As crises que nós precisamos, que nós enfrentamos na nossa família, Jesus traz a paz. A minha paz vos dou, disse ele. Cristo então precisa ser tratado como um membro da família, como se ele estivesse lá com você na hora da você está discutindo, brigando com a tua esposa, com o teu marido, com os teus filhos. Lembre-se, Jesus está lá com você. Amém. Ele precisa ser então um morador lá na nossa casa, juntamente conosco, em nome de Jesus. Se você tem Jesus no seu coração, ele vai estar lá, sim ou não? Amém. Você pode estar brigando com a tua mulher, ele está lá presente, vendo tudo, ou com o marido, né? A segunda crise que nós enfrentamos, o que o José enfrentou, está aqui no capítulo 39. Convido você a abrir sua Bíblia para Gênesis 39. A segunda crise que enfrentamos é a crise moral. Diz o verso 6 do capítulo 39: Potifar, tudo o que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia além do pão que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Aconteceu, depois dessas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Verso 8: Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo meu senhor, e nada do que há em sua casa ele sabe, pois tudo o que tem me passou às minhas mãos. Verso 11. Aí, no verso 11 diz: sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos da casa se achava presente. Então a mulher pegou-o pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes na mão dela, saiu, fugindo para fora. Vendo ela que fugira para fora, mas havia deixado as vestes das mãos dela, chamou pelos homens da casa e lhe disse: vede, trouxeram-lhe meu marido, trouxe-nos meu marido, este hebreu, para insultar-nos. Veio ele até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou a capa ao teu lado, saiu e fugiu para fora. Crise moral é uma das crises que nós enfrentamos, como José enfrentou aqui. A mulher de Potifar, que mulherzinha à toa, né? Safada. A mulher de Potifar, adúltera, infiel ao seu marido, viu aquele jovem escravo, bonitão, de boa aparência, inteligente, e sentiu atração por ele e tentou seduzi-lo, dizendo: deita-te comigo. Disse ela a José. Uma mulher leviana tentou assediar seu escravo, mas ele era fiel a Deus, fiel ao seu senhor.
temor a Deus e respeito ao seu patrão, ele resistiu à tentação. Mas a mulher insistia dia após dia. Como não satisfeita em seus desejos carnais, ela então, certo dia, quando ela aproveitou a oportunidade que não tinha ninguém em casa, os outros da casa tinham saído, e José veio tratar dos negócios do seu senhor, esta mulher adúltera pega José à força pela capa e diz para ele: vem, deita-te comigo. Mas José fugiu. Mas o tolo largou a capa na mão dela, e esta capa foi a prova do crime. A pervertida inverteu os fatos, acusou falsamente o jovem de tentar assediá-la e mostrou a capa, dizendo: está vendo? Ó, ele já tinha até tirado a roupa, olha só, né? Ele já tinha tirado a capa e agora fugiu porque eu gritei. Então, quando ela contou isso para o seu marido Potifar, o Potifar ficou irado, ficou muito nervoso, muito bravo. Então, diante da calúnia da mulher, diante da mentira, dentro de uma história que ela inventou, José foi preso. Obviamente que o Potifar tomou a atitude correta, porque o José era um escravo. Ele ouve essa história. Se eu chego em casa e a minha mulher fala assim: ó, aquele pintor que você arrumou para pintar a casa está dando de cima de mim, você acha que eu vou ficar tranquilo? Falar: ah, legal. Não, eu vou pegar ele pelos colarinhos, né? Então Potifar, diante dessa falsa história, não teve o que fazer, mandou prender o menino e foi levado para o calabouço. Hoje nós, irmãos queridos, vivemos num mundo pervertido, vivemos num mundo em que precisamos tomar muito cuidado, porque a imoralidade nos rodeia, podemos ser envolvidos por ela. A imoralidade do mundo que nós estamos vivendo é semelhante ou pior do que Sodoma e Gomorra. Então nós temos que vigiar e orar, precisamos estar atentos para não sermos engolidos e envolvidos por ela. Nos nossos dias, a imoralidade bate a porta, não há decência, não há pudor, não há pureza. Quando eu era ainda um adolescente, um jovem, meus 17, 18 anos, quando uma jovem, uma mulher, deixava a alcinha do sutiã aparecer assim, ou aqui, aquilo era um recado, havia um pudor muito grande, já tinha que cobrir logo. Hoje não, as moças eu vejo aqui no mercado, sai praticamente só com o sutiã. É uma blusa decotada mostrando a peça íntima, não é? Não há mais aquele pudor, aquela pureza. O nível da imoralidade vem crescendo assintosamente, nos afronta até às vezes. Quando você vê na rua dois homens se beijando, duas mulheres se abraçando e se beijando em praça pública, no mercado, isso para mim é uma afronta às pessoas, porque até um casal hétero, um homem, uma mulher, se abraçar e se beijar na rua, não é decente, não é legal. Imagine duas pessoas do mesmo sexo. Nunca em tempo algum da história o sexo foi tão banalizado, vulgarizado, barateado. Nunca em tempo algum foi tão fácil você conseguir uma mulher, ou uma mulher conseguir um homem disposto a trair. Eu trabalhei alguns anos em uma empresa em que era muito fácil a gente ver os colegas de trabalho fazendo esse tipo de traição com os seus cônjuges e com colegas de trabalho. Agora, os rapazes não precisam mais dar de cima das meninas, é o contrário. As moças que vão para cima deles. Menino lá na São Bernardo trabalhava comigo lá, e um dia eu chego lá, está aborrecido, está triste, eu chamei ele de lá, falei: meu filho, o que está acontecendo? Você está aborrecido, está chateado? Ele falou: eu caí em pecado, pastor. O que aconteceu? As meninas dão de cima da gente. Começou a mostrar no WhatsApp as meninas mandando recado para eles irem para a balada já, incluindo no programa Motel. Assim, e ele jovem caiu no pecado, né? Estava muito triste, tinha sido disciplinado na igreja dele. Então, querido, pessoas do mundo estão vivendo assim, sem o temor de Deus, né? Mas nós que somos crentes em Cristo Jesus, precisamos nos manter firmes na fé e fiéis
para não cairmos na tentação. O apóstolo Paulo escreve aos Efésios e ele fala assim: olha, mas a prostituição e toda sorte de imoralidade nem se nomeie entre vós, como convém aos santos, nem baixeza, nem conversa tola, sabe aquelas conversinhas mole, nem gracejos indecentes. Tem rapaz, o homem que chega nas meninas só com gracejo indecente, aquelas palavrinhas indecentes, né? Coisas que não se convém, que não convém, mas antes ações de graças, porque bem sabeis isto, que nenhum devasso ou impuro, o avarento, que é o qual é idólatra, tem herança no reino de Deus e de Cristo. Nesta passagem de Efésios, então, Paulo está condenando o pecado da imoralidade. Você está me seguindo, irmão? Amém. Condena os pecados relacionados ao sexo, como prostituição, impureza, cobiça, gracejos indecentes. Paulo afirma que nenhum devasso impuro tem herança no reino de Deus. E por que não tem herança no reino de Deus? Porque ainda não entregou sua vida para Jesus, não mudou de vida. Pode estar até dentro da igreja, mas se a sua vida não está nas mãos de Deus, ele não entregou sua vida para Deus, ele está, na verdade, no mundo. Mas, queridos irmãos, diante da imoralidade do mundo, eu tenho uma boa notícia para te dar. A crise moral desse mundo, a solução é Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. 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 Glória a Deus. A terceira crise que enfrentamos é a crise da perda da liberdade. Veja no capítulo 39, no verso 19, que diz: tendo o Senhor ouvido as palavras da mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo. Então se lhe acendeu a ira, e o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. Verso 21. O Senhor, porém, era com José, e foi-lhe benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro. Perda da liberdade. A mulher inventou uma história, caluniou José. O Potifar mandou prender José, foi jogado na prisão, acusado de um crime do qual ele é inocente, e apesar de ser inocente foi preso injustamente, perdeu a sua liberdade. Certo professor meu, uma ocasião, disse que nós precisaríamos, todo ser humano, todo crente, todo ser humano, todo crente deveria pelo menos uma vez por ano ir numa penitenciária para visitar os presos, para aprender a dar valor à sua liberdade. Deveria ir pelo menos uma vez por ano num cemitério para aprender a dar valor à vida. E ainda ir pelo menos uma vez por ano num hospital para aprender a agradecer a Deus pela saúde. Tá? Este jovem servo de Deus passa por uma situação muito complicada. É crise sobre crise, é problema sobre problema, luta sobre luta. Eu não sei se você na sua vida já passou por circunstâncias assim, em que você sai de uma luta, vem outra e sucessivamente, sofrimento sobre sofrimento. José foi odiado pelos irmãos, foi ameaçado de morte, foi vendido como escravo, e enfim agora, por final, ele está preso sem merecer, inocentemente. Hoje você está aqui livre, liberto, não está preso sobre as grades, atrás de uma grade, mas nós podemos não estar atrás das grades de uma prisão fisicamente falando, mas nós precisamos tomar muito cuidado, porque o pecado nos aprisiona, porque o diabo nos aprisiona, porque o nosso egoísmo nos aprisiona. Nós somos presos em uma fortaleza, e Paulo fala que nós precisamos destruir essas fortalezas que nos prendem. Ficamos presos em uma fortaleza emocional ou espiritual por causa de sentimentos, de atitudes, fortaleza do orgulho, fortaleza da arrogância, fortaleza do ciúme, da inveja, fortaleza do sexo ilícito, fortaleza do medo e dos traumas emocionais. Quantas pessoas estão vivendo essas prisões, em prisões?
O terceiro estágio do nosso estudo, que é ministrado no discipulado 1 a 1, o terceiro estágio é firmando o compromisso. E lá nós vamos lidar com o novo crente, o novo discípulo, o novo membro, com essas fortalezas. Precisamos destruir as fortalezas que nos aprisionam. Às vezes nós estamos lá encarcerados. O diabo, ele não quer, ele não pode mais te arrancar das mãos de Deus, então ele não quer que você sirva a Deus plenamente. Ele quer que você seja um crente morno na fé, e não um crente cheio do Espírito Santo, cheio de fé. Então, de tal maneira que ficamos presos em ciladas causadas pelo pecado, pelo mundo que nos rodeia e pelo diabo. Se isto acontece com um crente, gente, é uma tragédia na vida espiritual dessa pessoa, pois este irmão vai perder a sua comunhão com Deus e a sua comunhão com a igreja, vai ficar morno na fé. E você sabe que a brasinha fora do braseiro logo esfria e apaga. Então o braseiro aqui, figurativamente, é a igreja de Cristo. Aqui no culto nós recebemos a palavra de Deus e nós tributamos ao nosso Deus o louvor e a adoração. Igreja amada, para a perda da liberdade espiritual, da liberdade emocional, eu tenho uma dica para dar para você. Para a perda da liberdade, a solução é Jesus Cristo na nossa vida. Amém. Ele nos dirigindo e nos guiando. A quarta crise que eu quero abordar com os meus amados irmãos é a crise do abandono. Veja aí o capítulo 40, no verso 23. Está com a Bíblia aberta? Gênesis 40, verso 23. Diz assim a palavra do Senhor: o copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Uma outra tradução o abandonou. Está ligado, irmão? Amém. José interpretou o sonho do padeiro e do copeiro. Ao copeiro, José disse: teu sonho revela que Faraó vai se lembrar de você, vai te restituir ao teu cargo anterior, e você vai voltar a dar o copo na mão do Faraó. E José lhe pede ao copeiro: quando você for solto, quando você estiver liberto, lembra-te de mim, me faz um favor, lembra-te de mim, dá um toque lá para o Faraó, né? Fala de mim para o Faraó. E ao padeiro, José disse: olha, o teu sonho quer dizer que daqui 3 dias você será enforcado e o Faraó vai pedir a tua cabeça. E o sonho se cumpriu do jeito que José tinha interpretado. O sonho do padeiro, né, aconteceu, o sonho do copeiro aconteceu, só que o copeiro, depois de liberto, voltou a servir o Faraó, mas que José que nada, não se lembrou que José estava lá no cárcere. Ele não cumpriu o acordo que fez com José, completamente ele esqueceu José. E o copeiro, né, estava livre, mas o seu companheiro de prisão esquecido, abandonado lá no cárcere. Jesus Cristo, quando estava ali na cruz do Calvário, ele clamou ao Pai dizendo: Deus meu, por que me desamparastes? O apóstolo Paulo teve um problema com um homem chamado Alexandre, cuja profissão era latoeiro, era funileiro, né? Ele teve então uma grande decepção com este homem, e ele diz assim: Alexandre, o funileiro ou latoeiro que mexe com lata, me fez muito mal, o Senhor lhe retribuirá segundo as suas obras. E também ele enfrentou um problema com Demas. Paulo enfrentou um problema com o tal de Demas. Demas me abandonou, tendo amado o presente mundo. Foi para Tessalônica. Demas abandonou a fé, abandonou Paulo, voltou para o mundo. Amados, eu não sei se você já passou por uma situação semelhante a esta, em que você é abandonado por aquela pessoa que você mais confiava.
aquela pessoa que você mais ajudou, que mais você abençoou, que você cuidou, que você confiava nesta pessoa, ela te abandona. Não sei se você já passou por isso, né? Ou só eu que já passei por isso. Alguém que você depositou toda a confiança, ele vira as costas, esquece de você na hora que você mais precisa dele, vira a cara, não te procura mais, não te manda nem zap, né? Te abandona totalmente. Aí vem o que o José sentiu aqui, vem aquele sentimento de abandono, sentimento de solidão, de desprezo, sentimento de rejeição, que a pessoa que você confiou não mais se lembra de você. Amada igreja, por causa da crise do abandono, a solução é Cristo, você sabe, sim ou não? Amém. Cristo não vai te abandonar. Nós talvez em algum momento também abandonamos alguém, nós também já fomos abandonados, mas Cristo não vai te abandonar jamais. Amém. Jesus não vai te decepcionar e não vai te desamparar. Ele não esquece de você. Amém? Amém. Deus não vai esquecer de você jamais. Então vamos fazer o possível também para não esquecer as pessoas que já estiveram aqui e aí agora não estão mais aqui conosco, não estão em lugar nenhum, estão abandonadas. Amém, querido? Amém. Porque o nosso Deus não esquece de nós. Dá um telefonema, bate um fio para ela, né? Antigamente a gente falava, bate um fio, era telefonar, né? Passa um e-mail, passa um WhatsApp, mas eu acredito que o contato pastoral é mesmo um contato que tem pelo menos voz e sentimento. Porque o e-mail, o WhatsApp é um negócio meio frio, né? E impessoal. Mas quando você telefona e liga para a pessoa e conversa com ela, é mais íntimo, é mais pessoal. A crise do abandono só é vencida com Cristo Jesus nosso Senhor. Ele é a solução, porque Ele não vai te abandonar jamais. Amém, querido? Amém. A quinta é quando a crise é transformada em bênção. Amém. Veja o Gênesis 41, verso 39. 39 de Gênesis 41. Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. 40. Administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá a todo o meu povo, somente no trono serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vê que já te faço autoridade, sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o anel de sinete da sua mão e o pôs na mão de José, e fez-o vestir roupas de linho fino, e lhe pôs no pescoço um colar de ouro. A bênção, a crise transformada em bênção. Amém. A bênção vem, meu irmão. Só Deus pode transformar a nossa crise em bênção. 2 anos se passou, né? E o José esquecido no cárcere. Aí o Faraó teve um sonho. Vocês se lembram, não era bem conhecido o sonho de Faraó das 7 vacas magras, das 7 vacas gordas. Depois das 7 vacas magras, as vacas magras devoravam as vacas gordas, as 7 espigas cheias, e as 7 espigas mirradas, e as espigas mirradas comiam as espigas cheias, e não havia no Egito nenhum feiticeiro, nenhum adivinho que pudesse interpretar os sonhos de Faraó. Então foi nesse momento que o copeiro, depois de 2 anos, rei, olha, quando eu estava lá na prisão, tinha um jovem hebreu lá que adivinhou os nossos sonhos, né? Aí então mandou chamá-lo e contou-lhe, Faraó mandou chamá-lo, contou-lhe os sonhos, e José interpreta os sonhos de Faraó e ele diz: este sonho é de Deus. 7 anos de fartura, 7 anos de fome. E José orienta então o Faraó a se preparar para a crise que estava prestes a chegar, não é? Pela sua sabedoria, coração e graça de Deus, José é colocado como governador do Egito. Somente abaixo do Faraó estava José, né? Ganhou de presente o anel de sinete,
a roupa de linho fino, o colar de ouro, e ele mandava em todo o Egito. Nesse período houve fome em toda a terra, e os filhos de Jacó desceram para o Egito para comprar comida. Lá no Egito, José teve 2 filhos, um chamado Manassés. E quando Manassés nasceu, ele colocou o nome de esquecimento, porque ele tinha sido esquecido pelos seus irmãos, ele tinha sido esquecido lá no cárcere, pelo copeiro. Esquecimento. Mas o segundo filho, Efraim, quando Efraim nasceu, ele colocou o nome de prosperidade. Efraim significa prosperidade, porque Deus o fez prosperar na terra das suas aflições. Amado, Deus também faz com que nós possamos prosperar nos momentos difíceis. Conforme os sonhos que José interpretou do faraó, houve fartura, depois houve a fome. Os irmãos dele foram no Egito comprar alimentos. Eu estou resumindo a história, e ele se deu então a conhecer a seus irmãos e mandou trazer toda a família para o Egito. E nessa ida da família de José para o Egito, Deus formou o povo de Israel. Gênesis 50, verso 20 diz assim: vós na verdade intentastes o mal contra mim. José falando para os seus irmãos, depois que ele se deu a conhecer. Deus, porém, intentou, na verdade, intentasse o mal contra mim. Deus, porém, o intentou para o bem, para fazer o que se vê nesse dia, isto é, conservar muita gente com vida. Agora, pois, não temam, eu sustentarei vocês e aos vossos filhos, vossos filhinhos. Assim ele consolou e lhes falou ao coração. Amém. Em todas estas dificuldades pelas quais José passou, agora ele vê a mão de Deus, né? Mostra a mão de Deus para os seus irmãos, dizendo: Deus tem um plano, Deus queria preservar a vossa vida em todas as dificuldades. Nunca houve um descontentamento, murmuração, autocompaixão, dizendo: ai, coitadinho de mim, fui desprezado. Não, nunca houve nada disso. José tirou da sua mente, do seu coração, a amargura do seu passado. E eu digo para você, meu irmão, tira, se você tem do teu coração a amargura do passado, angústia, aflição, porque a mão de Deus está sobre a sua vida, meu irmão. Até o momento, nos momentos de tristeza, de sofrimento, o Senhor não te abandona jamais. Amém. Nós precisamos nos alegrar com as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. E José tinha fé que o seu Deus tinha um plano, um propósito maior para tudo debaixo da terra. Há um propósito de Deus sobre a sua vida. Amém. Então, irmão, ele tinha poder naquele momento para mandar matar os seus irmãos, porque ele era o vice-rei praticamente, podemos dizer assim. Mas ao contrário, ele perdoou os seus irmãos e os sustentou na terra do Egito. Amém. Mesmo no meio de muitas lutas e sofrimento, meu amado, você pode ver a mão de Deus atuando. Qual a tua bênção, Senhor? Não murmure jamais, meu irmão. Deus vai transformar a tua crise em bênção para a tua vida, para a tua família, em nome de Jesus. Como posso, Deus, como eu posso agir diante dessa situação? Pergunte para Deus: como eu posso agir diante dessa situação? Deus, onde está a minha bênção no meio desta crise? O que o Senhor tem para me ensinar? Quais são os teus planos, Senhor? Os teus desígnios? Não devemos e não podemos duvidar nos momentos de trevas aquilo que Deus nos revelou na luz. Não podemos duvidar no vale da sombra da morte aquilo que Deus nos revelou no monte da transfiguração. Amém. Deus não mente, Deus não vai te enganar prometendo uma coisa que Ele não cumpre. No meio da crise, busque a bênção de Deus. No meio da crise, há uma bênção para a tua vida. Não duvide de Deus, não duvide das bênçãos de Deus. Você pode ver a luz do Senhor brilhando além das densas nuvens. O Senhor está contigo todos os dias da sua vida. Amém, irmão? Amados irmãos, igreja do Senhor Jesus, só Deus pode transformar crise em bênção. Amém. Só Deus tem poder para transformar
luta em vitória. É Ele que te dá a vitória. Sofrimento em alegria. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: sabemos, irmãos, nós sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam ao Senhor, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Até luta, provação, sofrimento vai concorrer para o teu bem, em nome de Jesus. Amém. Eu só deixei de sofrer a perda da minha netinha de 4 aninhos, a Heloísa, quando eu entendi isso aqui. Quando isso entrou no meu coração, Deus tem um propósito, algo melhor para nós, mesmo diante da perda de uma pessoa que você ama muito, como o caso da minha neta. Dizem, os avós diziam, eu amo mais meus netos que meus filhos. E eu falei, isso é balela. Mas quando a minha netinha nasceu, eu tive a certeza disso. Os avós amam mais os netos do que os filhos. Mas quando você perde uma pessoa e você não consegue entender isso, você perdi meu sogro no mesmo ano, 97 anos. Amém. Sofri, chorei, mas ele estava na hora mesmo de partir. Mas quando você perde uma criancinha de 4 anos, é totalmente diferente. Mas eu entendi o propósito de Deus, o plano de Deus era o melhor para a vida dela. Todas as coisas, inclusive as crises, todas as coisas, inclusive as dificuldades, Deus tem um propósito, Deus tem um plano. O que será que Deus tem para nós? Amém, gente? Amém. Estão entendendo? Nós então devemos deixar de murmurar, parar de murmurar, deixar de reclamar. Precisamos e devemos confiar em Deus cada dia da nossa vida, porque Ele vai nos abençoar em nome do Senhor Jesus. Amém, Deus. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Amém. Só relembrando, irmãos, aquilo que já falamos, as bênçãos de Deus através das crises. A primeira crise é a crise familiar. A segunda crise que enfrentamos parece banal, mas a segunda crise é a crise moral. A terceira crise é a crise da perda da liberdade. A quarta crise é a crise do abandono. E a quinta, não é crise, é bênção, né? É quando a crise é transformada pelo nosso Deus em bênção para a glória do nome santo de Jesus. Amém. Amém. E amém.